Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Sofia Garcia Roche, mestranda no programa de pós-graduação em Sociologia da USP, e eu serei sua anfitriã hoje. Hoje vamos conversar com a professora Cibele Rizek, professora titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Para conduzir essa conversa, me acompanham Matheus Cardoso e Lucas Ferraz, que vão se apresentar agora. Oi, Sofia. Oi, ouvintes. Boa tarde, professora. Muito prazer em estar aqui no episódio de hoje. Eu sou Matheus Cardoso de Almeida. Eu também faço parte do mestrado em Sociologia aqui pela USP. Sou pesquisador do Urban Data Brasil. E antes de começar o episódio, eu gostaria de dar alguns recados. Primeiramente, compartilhar sobre as nossas redes. Então, você pode encontrar, você ouvinte, o perfil do Urbanidades no Instagram, o @urbanidadespodcast, e também escutar esse e outros episódios no Spotify e no YouTube Music, buscando também por Urbanidades Podcast. Além disso, temos o nosso site que conta com um banco de dados bibliográficos com milhares de textos sobre o Brasil urbano. Para acessar é só digitar urbandatabrasil.fflch.usp.br. Olá, Matheus. Olá, Sofia. Me chamo Lucas, sou graduando em Ciências Sociais, pesquisador do Urban Data Brasil e fico muito contente da participação da professora Cibele hoje aqui no nosso podcast. Muito feliz em participar de mais um, mas especialmente pela presença da professora. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E agora, professora, se você quiser se apresentar um pouquinho sobre sua trajetória. Então, eu hoje sou uma professora sênior do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da USP, onde eu trabalhei desde 87. Então, desde 87 eu fui professora lá e continuo sendo, porque eu dou aula na pós, continuo orientando, continuo na pesquisa. Infelizmente, porque eu gostaria muito de continuar na graduação também, mas não dá, eu tive que me aposentar porque a compulsória chegou, então um ano antes da compulsória eu me aposentei. Toda a minha trajetória em São Carlos foi uma trajetória voltada para a construção do curso de arquitetura e urbanismo e depois programa de pós-graduação, do doutorado, enfim. Tudo que aconteceu em São Carlos nesses muitos anos, de 87 para cá, quase 39 anos, de certo modo eu participei, com muito orgulho até, de ter fundado uma unidade nova, de ter tocado um projeto de curso novo, de ter tido uma interlocução muito rica com arquitetos e urbanistas que também fizeram seus mestrados e doutorados, não necessariamente só na arquitetura e no urbanismo, mas na história, estudaram, sei lá, em vários programas da USP, da Unicamp e mesmo do exterior. Então, acho que foi muito, muito interessante para mim essa troca e esse diálogo com profissionais que não são cientistas sociais. E acontece uma coisa muito curiosa, que é assim, quanto mais eu tive que me relacionar com profissionais e professores que não eram da área de ciências sociais, mais socióloga eu fiquei. Foi muito curioso isso, porque eu tinha muita clareza de que o que eu tinha, eu era a única socióloga do curso, até o fim, até me aposentar. Tinha gente que tinha feito ciências sociais também, mas que fez mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo. Então, sociólogo mesmo era eu. Então, eu tinha muita clareza de que para poder contribuir com os meus alunos e com os outros docentes, eu tinha que estar muito próxima de uma atualização permanente do meu campo. Era a partir do meu campo, do que a gente chama hoje de, abre aspas, lugar de fala, fecha aspas, não é uma expressão feliz, mas de qualquer modo, desse campo de conhecimento que eu podia contribuir com os outros. E foi isso que acabou acontecendo. Eu fui ficando muito arraigada, vamos dizer assim, a essa necessidade de atualização, de pesquisa, de interlocução na minha área, né? Eu tentei fazer doutorado na FAO, eu não consegui. Eu voltei para as ciências sociais correndo e eu tinha muita certeza que essa era a melhor forma de contribuir. Essa era a melhor forma de contribuir. Então eu fiz mestrado tardiamente, como todo mundo, ou como quase todo mundo da minha geração, porque a gente não teve bolsa, né? Uma geração que fez mestrado e doutorado trabalhando. E no meu caso, tendo filhos. Trabalhando, então eu demorei muito para fazer o mestrado, que já foi sobre um tema que para mim ainda é importante, que é o vínculo entre trabalho e cidade, é um mestrado sobre Osasco, sobre a greve de Osasco.
Fiz doutorado aqui na FEFELESH com a Maria Célia, também sobre trabalho, pensando um pouco essa relação com o polo de Mauá, o polo petroquímico de Mauá. E aí, livre docência, titularidade, eu fiz no meu instituto mesmo. Mas sempre nessa dinâmica trabalho-cidade, né, que para mim ainda faz muito sentido. Perfeito, obrigada pela resposta. Agora a gente vai aprofundar alguns aspectos do seu mestrado e pensando nessa interlocução com cidade e trabalho. Então, você finaliza sua graduação em Ciências Sociais em 1972, um dos períodos mais críticos da ditadura militar, e posteriormente elabora sua dissertação de mestrado, Osasco 1968, a experiência de um movimento, como você falou, que analisa a greve sindical na conjuntura da ditadura militar. Então, de que formas o contexto político atravessou a sua formação e também impactou essa pesquisa? Total. Totalmente permeada pelo contexto. Não tem como, né? Então, eu entrei na faculdade em 69, eu fiz um ano de PUC, depois eu vim para a USP. Mas quando eu entro na faculdade, eu entrei e tem a cassação de uma parcela enorme dos professores. Os outros professores ficaram muito acuados. Né? Então, assim, toda a bibliografia era muito camuflada, se é que se explicitavam autores como Marx, Engels, enfim. Só para vocês terem uma ideia, eu li Brasil hoje em castelhano, né? Porque o livro foi proibido. Então, há pouco tempo, eu acabei de escrever um texto lembrando São Paulo 75, Crescimento e Pobreza. Acabei de escrever hoje. E eu falo isso, né? Foi uma geração marcada por livros encapados, por documentos mimeografados dentro da almofada, grupos de leitura e estudo, porque os cursos eram muito esvaziados em termos de conteúdo, então você tinha que procurar professores e constituir grupos de estudo para poder, de fato, estudar o que você queria. E é uma geração voltada quase que obsessivamente para entender Marx. Entender Marx e ler o Capital 500 vezes. Então, assim, quase incompreensível para vocês. Mas a gente passou 6 meses lendo um prefácio do Capital, por exemplo, né? Tentando decodificar aquilo, entender aquilo. Chegou a um tal ponto que isso quase que era todo um processo de formação voltado quase que para uma dimensão quase que autodidata realmente, né? Em que os grupos eram muito importantes, as interlocuções entre nós eram muito importantes. E os professores ajudavam no que eles podiam, nos corredores, né? Sobraram alguns, ver fora um que sobrou, um outro professor que marcou muito a minha formação, muito, foi o Gabriel Kohn, com quem eu aprendi Weber e Frankfurt, então marcou muito, assim, eu tenho uma admiração profunda pelo Gabriel. O próprio Martins sobrou, aí você tem um grupo de jovens, olha que coisa mais machista, que eram chamadas de martinetes, então era a própria Heloísa Martins, a Maria Célia, a Irene, enfim, jovens pesquisadores que estavam fazendo pós-graduação e que assumiram posições docentes de alguns professores cassados, junto ao Martins, né? Então, o apelido Martinetes é porque a centralidade era do Martins. Isso foi muito marcante, né? Muito marcante. Tinha uma sensação de medo permanente, tinha repressão, a repressão foi até 75, 76, ainda havia repressão. Então, assim, uma geração marcada por esse contexto político e, evidentemente, esse contexto político nos induziu a uma sociologia que a gente via como uma sociologia militante de resistência, sem dúvida nenhuma. Não tinha como não ser assim, eu acho. O próprio contexto acabava induzindo a esse tipo de posição. Daí eu sempre fui muito... Eu queria muito entender o que era essa greve, no contexto da cidade de Osasco, na periferia da cidade de São Paulo, dentro de um movimento de emancipação da cidade de Osasco, enfim, tinha todo um lance assim, de pensar a história de Osasco e a história da greve ao mesmo tempo, né? Até porque aqueles trabalhadores moravam em Osasco, pertenciam lá, enfim. Então, a cidade de Osasco, tinham famílias lá e tal. E eu tive muita sorte, muita, porque eu tive acesso a uma documentação primária, que eram os boletins e documentos da cooperativa de trabalhadores, que me foi passado assim, ó. Então, eu tive acesso a essa documentação primária e isso me ajudou imensamente a pensar a greve naquele contexto.
dialogando com o VFOR, mas sem necessariamente concordar com ele. Perfeito. Professor, eu queria retomar um tópico que você falou um pouquinho pra gente, que na sua atuação na arquitetura, você se... Virei mais socióloga mais ainda. socióloga. E é bastante interessante quando a gente observa a sua trajetória, que nos anos 80, além do que você comentou de São Carlos, você também deu cursos de arquitetura em outras universidades, né? O caso, por exemplo, da Universidade de Mogi das Cruzes. Nossa, fiquei 10 anos, imagino. É, e também sociologia em outros lugares, né? Então, na FESP, no Mackenzie. Como que foi esse diálogo entre essas duas áreas? Você estava lecionando diferentes disciplinas ao mesmo tempo, em universidades diferentes. Como que foi isso para sua formação? Olha, eu cheguei a dar 60 horas aula por semana, para vocês terem uma ideia. Era uma coisa absurda, assim, né? Eu precisava sobreviver, não tinha bolsa, não tinha coisa nenhuma, então era isso que era possível. Eu estudava para dar aula. Então, o que foi interessante? A arquitetura não é só arquitetura, é sempre arquitetura e urbanismo. No Brasil, na França, por exemplo, não é assim. Em outros países, o urbanismo está muito mais na área de engenharia do que na área de arquitetura. No Brasil, os arquitetos são arquitetos e urbanistas. Então, tem todo um pedaço do curso voltado para a compreensão da produção do espaço urbano. O que é o espaço urbano? Até porque eles vão ter que intervir no espaço urbano, né? Eles vão ter que pensar o espaço urbano. Tem toda uma perspectiva da arquitetura brasileira, que é uma arquitetura que dialoga com a cidade, né? Fortemente com a cidade, pelo menos toda a arquitetura moderna brasileira. Então, durante esse período, eu estudei muito sociologia urbana. A sociologia urbana francesa foi fundamental, foi fundamental. Outro dia, foi muito interessante até, porque um professor da FAU, que foi meu... Bom, vocês imaginam quantos alunos arquitetos eu tive, né? Um professor da FAU, que foi meu aluno, me disse, você sabe que o primeiro texto do Lefebvre que eu li na vida foi você que me mandou ler? Eu falei, não sabia. Ele falou, pois é, foi. É o Jorge Bassani, que foi meu aluno. Então, tem uma coisa de pensar essa interface, mas pensar essa interface sem me dissolver nela, sabe? Para mim, ficou muito claro que para eu poder contribuir com eles, eu tinha que entender muito bem o que era o meu campo e de onde eu falava, e quem eram os melhores autores que podiam ajudá-los, enfim, né? E aí você tem uma explosão da sociologia urbana francesa, Logichini, Lippietz, Topalov, o próprio Castells, o Lefebvre, claro, com uma contribuição significativa que depois a geografia urbana vai se apropriar muito. E você tem essa onda inteira, né, de um conhecimento muito importante sobre as relações entre acumulação do capital, processos de acumulação do capital e produção do espaço urbano. E eu acho que isso me ajudou a estudar, embora as minhas teses a dissertação de mestrado, a tese de doutorado não tenham se apropriado dessa literatura especificamente. Essa literatura foi muito importante para construir as minhas questões e para construir a maneira como me comportava e o que eu propunha para os meus alunos, né? É muito difícil, porque o grau de acuidade que as ciências sociais exigem de nós é muito diferente de uma dimensão quase que ensaística de alguns outros campos, né, mais próximos da arte, etc. Então, quase sempre tem uma dimensão muito chata de dizer, olha, você tem que escrever, eu sinto muito, mas... E não tinha, né? Ainda bem. Então, tinha que escrever, tinha que ler, tinha que propor uma discussão, tinha que, enfim, fazer um exercício. Então, eu comecei a desenvolver formas de fazer isso. As viagens didáticas foram uma forma muito interessante, muito interessante. Eu vinha com os alunos para São Paulo, por exemplo. Os alunos de São Carlos, eu vim muitos anos com eles para São Paulo. E era muito legal, porque aí era assim, bom, o que você está vendo? Que cidade é essa? Como é que você lê essa cidade? E a partir disso, eu puxava as dimensões que eu achava que era importante trabalhar, enfim, teoricamente, empiricamente. Então foi isso. Até hoje eu tenho muitos orientandos ainda que são arquitetos e tenho um diálogo com os arquitetos, sobretudo a partir do temático da Raquel, do temático sobre riscos, né, no qual estou fazendo parte. Continuo tendo um diálogo com eles e com um processo de formação que eu acho ainda que as ciências sociais podem contribuir muito com esse processo. Nós estamos sendo expulsos dos cursos de arquitetura, cada vez mais.
pessoa que me substitui hoje em São Carlos não é sociólogo, é historiador. Mas, enfim, mas de qualquer modo eu acho que isso é uma perda para eles. E de certo modo para nós, porque nós também temos coisas a aprender, né, com eles. Tem uma dinâmica da cidade que eles... uma dinâmica de produção do espaço, tem uma dinâmica estética que é caríssima aos arquitetos e que nos é mais distante. Enfim, tem um diálogo possível. Nem sempre fácil, mas possível e rico. Perfeito, professora. Agora pensando um pouco mais sobre a sua trajetória na vida durante a vida acadêmica, 2 textos que você publicou, né? A Era da Indeterminação em 2007 e Hegemonias Avessas em 2010, eles foram escritos em parceria com o sociólogo Francisco de Oliveira. Você pode falar um pouco mais sobre o contexto dessa escrita, Posso. da escrita desses livros e a preocupação de você realizá-los? A vida é mais complicada, né, do que parece. Tem umas dimensões afetivas, de amizade. Então, Hegemonias Avessas tem muito a ver com isso. Depois eu vou contar Hegemonias Avessas. A Era da Indeterminação nasceu de um projeto temático, FAPESP, coordenado pela professora Maricélia Paoli, que foi minha orientadora ao longo desse processo. Acho que... Não, eu já tinha acabado o doutorado, mas aí a gente montou um grupo de estudos que chamava Grupo de Estudos de Trabalho, com o Chico e a Maricélia e os orientandos deles. Isso virou depois o NEDIC e depois o CENEDIC. E no fim dos anos, da década de 90, a gente começou a pensar num projeto temático. A gente elaborou junto um projeto temático, chamava Cultura e Democracia, o Pensamento nas Rupturas da Política, se eu não me engano, o projeto temático. E esse projeto tinha 9 pesquisadores, eu era um deles, e fomos construindo esse projeto temático, até que, quando ele terminou, a Maricélia estava doente. Muito doente. Assim, doente a ponto de ela não conseguia fechar. Ela conseguiu escrever O Mundo do Indistinto, que eu acho um texto muito bom, acho um texto maravilhoso. Foi o último texto que ela escreveu e publicou na vida, e ela não conseguia fechar. Então, alguém tinha que fechar. E esse alguém fui eu, junto com o Chico. O Chico escreveu os textos que ele publicou, me ajudou mais ou menos, assim, muito pouco, porque ele sabia disso. Ele falava, bom, meu nome está aí porque meu nome vem de livro, né? Então, mas enfim, ele me ajudou, né, dessa perspectiva a organizar o livro final, que a gente fez de forma bastante coletiva, e a gente fechou e encaminhamos para Boitempo, né, para a publicação. Depois, toda a revisão de todos os textos fui eu que fiz, enfim. E a introdução, eu conseguia conversar com a Maricélia, mas ela já não conseguia escrever. Então, eu ia dialogando com ela e pondo no papel aquilo que eu achava que era plausível a partir das nossas conversas, e ela ia lendo, e a gente foi fazendo assim essa introdução. Foi um livro importante para mim, eu acho. E um livro importante para o Chico também, para o CENEDIC. Ele sofreu muitas críticas, algumas resenhas bem críticas em relação ao Chico, em relação ao que estava ali, mas te digo com muita tristeza que o futuro do país depois de 2007 mostrou que a gente tinha razão e que o futuro era menos alvissareiro do que parecia, né? Enfim. Sobretudo porque, de certo modo, essa ascensão da direita, da extrema-direita, uma certa dissolução, indistinção, indeterminação, que, a meu juízo, estão, de certo modo, calcando essa ascensão da extrema-direita, a gente, de certo modo, flagra isso em 2006, 2007, quando a gente termina o temático, né? Na verdade, é uma discussão sobre a democracia brasileira, sobre o caráter incompleto, truncado, sempre móvel, sempre provisório dessa democracia. Então, acho que foi isso, foi muito importante, isso me aproximou muito, enfim, do próprio Chico, né? E, obviamente, a Maricélia logo depois entra num estado de muita fragilidade,
Hegemonias Avessas, vou contar para vocês uma história engraçada. O Chico teve um infarto, estava na UTI e eu fui visitá-lo. E ele falou para mim, acho que eu não quero mais viver. Eu falei, que é isso? Como não quer mais viver? Você precisa querer. Não quero. Eu falei, vamos fazer um projeto? Ele falou, projeto? Eu estou na UTI. Eu falei, eu faço para você. Eu faço. Vamos fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa, vamos pegar o Nedic, vamos levar o Nedic para cima de novo, vamos fazer. Ele falou, mas você está falando isso para uma pessoa que está na UTI. Eu falei, tá bom, mas eu faço, estou dizendo para você que eu faço, eu pego os seus textos e faço o projeto, aí a gente vê. Aí eu peguei o CPF dele, entrei lá no CNPq com o CPF dele e fiz, a partir do jeitão. Falei, isso não vai sair, mas deixa para lá, né? Quem sabe não. E saiu. E foi ótimo, porque ele animou demais. Olha, ele ficou super feliz. Recebeu o Carlos Nelson, recebeu o Werneck Viana, recebeu os gramscianos, todos do Rio para discutir Gramsci, porque aquela noção de hegemonias avessas é Chico de Oliveira, né? Ele pensa, tcharás, aí ele propõe uma coisa. E depois, para aprofundar, aí você faz, tá, querida? Vamos lá. Então, não tinha, tem, né? Hegemonias avessas no Gramsci não existe, enfim. Então, era uma coisa, enfim, que ele tinha pensado e que depois a gente precisava dar alguma densidade teórica para isso. Então, a gente fez 1,5 milhão de seminários, assim. De fato, a gente discutiu com os gramscianos do país, ou pelo menos da Unicamp, do Rio, enfim, muita gente que veio discutir com a gente. E aí, nesse processo, ele continuou ficando muito doente. O Rui entrou no Senedic e a gente montou o livro final a partir de alguns seminários. Se vocês forem ver lá, o texto que eu escrevi para aquele livro é um texto de pesquisa em Cidade Tiradentes. Economia Solidária em Cidade Tiradentes. Chama Verde, Amarelo, Azul e Branco, Fetiche de uma Mercadoria. E é a produção da bandeira brasileira. Numa abre aspas, cooperativa, fecha aspas, que, né? Em Cidade Tiradentes, de economia solidária. Enfim, já tem a ver com essa coisa, de novo, cidade-trabalho, de novo numa situação periférica, dialogando um pouco com o contexto do que o André Singer chamaria depois de lulismo. Então é isso, essa é a história do Hegemonias Avessas, que é uma história. Jantei muito com o Carlos Nelson, com o Luiz Werneck Viana, com todo mundo que vinha para promover esses seminários, mas foi um momento em que, assim, eu acho que o Chico reviveu. Sabe? Porque ele tinha alguma coisa para fazer que fazia sentido para ele. E para nós também, acho que foi importante para nós também. Muito legal. Professora, eu acho que você tocou num ponto bastante interessante quando você coloca da questão dessa dicotomia, cidade, centro e periferia, trabalho e moradia, e o Tiradentes já começa a aparecer aqui. Tem um texto que a senhora publica, que é Trabalho, Moradia, Cidade, Zona de Indiferenciação, que você conceitua para a gente esse conceito. Você poderia explicar um pouquinho como que ele ajuda a gente a entender essas dicotomias, como que fica um pouco tênue essa divisão entre esses polos? Exatamente. Esse texto é um texto anti-dicotomia. Inclusive porque, enfim, eu comecei a fazer pesquisa em Cidade Tiradentes junto com o projeto da Vera, e também que era um projeto desenvolvido, um convênio desenvolvido dentro do Senedic. Acho que teve um USP Cofecub, que era coordenado pela Vera, e depois teve um CNPq, Senedic, um grande projeto que deu nas tramas. E eu estava trabalhando nesse projeto junto com o Roberto Cabanha. A Vera ficou na Zona Sul, eu fiquei com o Roberto Cabanha na Zona Leste. E a gente fez várias incursões em campo. E aí tem essa coisa do campo, né? O que o campo revela para você? Porque, sobretudo em momentos de aceleradíssimas transformações, você precisa fazer pesquisa, sob pena de você ficar lá atrás com o texto que foi escrito, sei lá eu quando, num raciocínio inteiramente categorial, sem conseguir dar conta do que está acontecendo. Esse texto, visivelmente, é isso. Eu comecei a acompanhar, além dessa cooperativa, né, que eu chamei de Atrito, a cooperativa
não chamava assim, a cooperativa da cidade de Tiradentes, eu comecei a perceber que uma parte da produção da feirinha da madrugada, por exemplo, vinha de oficinas de trabalho, né, inteiramente domésticas, de mulheres com as suas máquinas de costura reunidas numa garagem. E aí isso dialoga e confronta a ideia de que a periferia era a cidade dormitório. Não era, não é verdade. Ela pode até ter sido no momento da hegemonia do trabalho fabril. Tá? Então, você tem uma dinâmica de sair de casa, ir para a fábrica, trabalhar e voltar. Mas, naquele momento, já não era muito, não é cidade dormitório. Não é. São territórios muito produtivos. São territórios ativados produtivamente para um outro tipo para uma outra forma, né, de uso do trabalho, inclusive, de circuitos produtivos. Esse, por exemplo, né, a produção em domicílio de peças de vestuário e a feirinha da madrugada. É um circuito em que não tem nada de formal, nem num lugar nem no outro. Nem formal, digo formalizado, nada. É a feirinha da madrugada e a produção em domicílio. Né? E eu escrevi esse texto para o Manpox. Para o Manpox, na época, tinha um projeto, era o Gabriel, eu, depois eu e a Patrícia, Gabriel e Neiva, enfim. Tinha sempre uma dupla de um GT sobre periferias, chamava GT, que era Rio-São Paulo. E por quê? Para tentar, inclusive, superar essa coisa maluca, que a discussão do Rio não chegava em São Paulo, a discussão de São Paulo é uma espécie de OVNI em solo carioca, enfim. Então, a gente tinha uma espécie de interlocução que permanece. Eu ainda tenho um vínculo enorme com o Grupo Distúrbio, por exemplo, com a Adriana Fernandes, com a Patrícia Birman, com esse pessoal todo, com a Paloma, enfim. Para mim foi muito importante, porque eu acho que eu só consegui perceber algumas coisas sobre São Paulo discutindo com eles. E até hoje. Por exemplo, quer ver um exemplo? Hoje, muito importante, a categoria periferia é uma categoria paulista? Ponto de interrogação. Sei lá, entendeu? Eu até acho que não, mas eu acho que não por um conjunto de percursos da própria categoria, que virou uma categoria êmica. Então, por exemplo, hoje a Baixada se diz periferia. Se diz periferia. Né? Os cariocas podem ficar bravos quanto eles quiserem, mas eles se dizem periferia. E aí você tem todo um raciocínio sobre como é que essas categorias circulam e se transformam. Né? Como é que a gente pensa essa categoria? Assim como a categoria favela, a invenção da favela, Alicia. Esse GT, de alguma maneira, tinha essa pretensão de misturar, de trazer uma discussão urbana que estava sendo feita no Rio e uma discussão urbana sendo feita em São Paulo. E esse texto foi escrito para esse GT e acabou sendo publicado porque, na época, cada GT indicava um texto. Essa foi uma reunião muito legal desse GT, porque foi uma das últimas POCs em que a Alicia estava presente. E ali, eu nunca vou esquecer disso, gente, foi uma coisa emocionante, quando a Alicia falou assim, olha, se existe um grupo capaz de superar essa dicotomia Rio-São Paulo, e ir além, e pensar o que é urbano nesse país, o que é urbano metropolitano nesse país, esse grupo são vocês. Eu achei, nossa... Será? Será que ela... Deve ser, né? Porque é a Alice falando, mas enfim. Então, foi isso um pouco, né? A história desse texto é essa. E isso tem a ver com uma dicotomia que não existe, que é a dicotomia moradia-trabalho. Assim, não existe não deixou de existir a partir do momento em que essa dimensão fabril, né? Essa acumulação por extração de mais-valia a partir da fábrica, ela perde importância, ela encolhe. Brutalmente. Mas as pessoas continuam sobrevivendo, as pessoas estão ativadas, as pessoas estão produzindo, as pessoas estão fazendo comércio, as pessoas estão ganhando a vida, como diz o Felipe lá de São Carlos, né? O Felipe Rangel. As pessoas estão ganhando a vida. Bom, como? Como é que eu posso entender isso nesse outro momento? Né? Esse texto nasce assim, tem a ver com a era da indeterminação, com a dimensão da indistinção, tem a ver basicamente com os textos do Chico, da Maria Célios e a minha própria atuação.
Antes de continuar o episódio, gostaríamos de te lembrar que o Urbanidades é apenas uma entre tantas outras iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre Brasil urbano. Para saber mais, confira nosso site urbandatabrasil.fflch.usp.br e não deixe de nos acompanhar no Instagram pelo @urbanidadespodcast. Vamos para a segunda parte da entrevista. Perfeito. Bom, agora adaptando um pouco essa próxima questão que a gente tinha, você falou dessa pesquisa na Zona Leste paulistana, pensando em 2007 e 2017. Então, como que você caracterizaria melhor as transformações que ocorreram nesse período, especialmente na reconfiguração da vida social e a relação com o trabalho? O que Meu você Deus, eu viu, né? acho que mudou muito, mas muito, muito, muito. Você tem, bom, primeiro você tem, olha, vamos começar com um conjunto de processos bem macro. Por exemplo, você tem a terceirização dos serviços de saúde pelas OSs, que já foi uma coisa. Então, assim, você tem as Irmãs Santa Marcelina virando um ator, assim, importantíssimo em toda a Zona Leste e em Cidade Tiradentes especialmente. Por quê? Porque elas detêm a atenção primária, secundária e terciária de saúde só de toda a Zona Leste e, como Cidade Tiradentes era um bairro, né, produzido pelo Estado e ainda com grandes disparidades, com um pedaço de miséria bem importante nas favelas, né, porque não é só conjunto habitacional, você tem os conjuntos habitacionais e as favelas que vão sendo produzidas naqueles espaços que não foram ocupados, né? Não é? Então você tem o Jardim Maravilha, o Buraco do Gato, enfim, várias outras favelas com situações, às vezes, bastante dramáticas. Então, acho que tem isso, tem uma mudança bastante importante nos serviços urbanos, tem uma mudança muito importante nos movimentos sociais, por exemplo, Cidade Tiradentes teve um movimento de saúde importante, que desapareceu, que deu origem a ONGs e ONGs principalmente, voltadas para a situação de crianças e adolescentes, voltadas para a cultura, voltadas para... Né? Então, você tem uma série de programas e de outras formas organizativas que vão se imiscuindo, né? Se capilarizando, e elas são importantíssimas. Por exemplo, sábado eu fui de novo para a cidade de Tiradentes fazer uma reunião no Pombas Urbanas, que é um grupo que tem a ver com o movimento de cultura e de teatro, né? Que tem a ver com fomento ao teatro e tal, e que está lá até hoje como um polo muito importante. Você pode até discordar, bom, não importa, de qualquer modo eles estão lá, e eles têm uma história lá, entendeu? Eles têm uma capilaridade lá. Bom, então eu acompanhei um pouco esse movimento, essa guinada em direção à cultura. Depois eu fui acompanhando os governos do PT, Bolsa Família. O que aconteceu, né? Introdução do Bolsa Família, como é que, na verdade, você tem todo o processo de condicionalidades, quem é que vai seguindo essas condicionalidades. E aí foi uma loucura, porque a questão não é só o Bolsa Família, a questão é a constelação. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, tarará, tarará, tarará. É isso que não é o Bolsa Família, mas é uma constelação de programas, né? Precedidos pelo CAD Único, que vai construindo, o Paulo Arantes chama de um social petista. Né? É um social petista que vai se reconfigurando. Os programas de cultura, o VAI, na cidade de São Paulo, quando o nome... Bom, constela. E é a constelação que vai alterando essas dimensões. De uma maneira, por exemplo, eu cheguei a entrevistar o candidato a Minha Casa Minha Vida, entidades que não saiu, que era um menino que tinha feito faculdade pelo ProUni, cuja mãe tinha Bolsa Família e que foi da Intrépida Trupe, que foi de um grupo de teatro. Do fomento que agia lá nos céus em Cidade Tiradentes. Isso reconfigura. Isso por um lado. Por outro lado, a cada 2 quarteirões se encontra bem umas 3 igrejas, né, evangélicas nas casas, nas portas das casas que são abertas para a rua, que são transformadas em templos, né, com denominações que vão nascendo por si, paridade, com uma capilaridade impressionante.
Impressionante. Daí você tem iniciativas de economia solidária, como a que eu estudei, na Atrito. Fiquei fazendo uma pesquisa lá, foi bem interessante, acompanhando os processos de trabalho. Bom, isso tudo foi a produção em domicílio. O que acontecia nas pequenas garagens dos edifícios, dos conjuntos, porque, né, era proibido fazer pequenas unidades. Bom, então, era proibido, mas os caras fizeram, evidentemente. Fizeram garagens e viraram lojas, que viraram lojinhas, que viraram mercados, que viraram... Porque, de novo, as pessoas precisam sobreviver, não é isso, né? E a partir de 2008 isso explode. Então, você tem toda uma reconfiguração muito importante. Reconfiguração essa que não é só uma reconfiguração social, também é uma reconfiguração da materialidade urbana. A Avenida dos Metalúrgicos, o grande eixo de entrada, você entra, tem Smart Fit, tem o terminal de ônibus, tem grandes lojas de departamentos e supermercados, crédito sendo vendido, Sicredi, templos, Igreja Universal. Isso reconfigura a paisagem urbana de uma maneira muito, muito impressionante, né? E aí você tem quase que uma coisa curiosa que é de pensar, também tenho pensado muito nisso, numa coisa que, por exemplo, que o Eduardo Marques chamou de periferia consolidada. Eu nunca considerei Cidade Tiradentes periferia consolidada. Itaquera, sim. Cidade Tiradentes ainda bem ali, tem pedaços de fronteira. Tal. Bom, desconsolidou. E desconsolidou por quê? Porque chegou a pandemia, né? Uma parte considerável daquelas pessoas não conseguiu pagar aluguel e nem prestação, foi parar nas beiras de córrego. Você tem uma explosão de favelas e pequenas favelas. E, mais recentemente, você tem uma mudança na gestão de ativos da prefeitura, isto é, da Coab e SUDHU, com a produção ativa de dívidas e com um processo de perda dos apartamentos, inclusive dos apartamentos inteiramente pagos, por dívida condominial. É isso que eu estou acompanhando agora. Enfim, são mais de 10 mil famílias que estão sendo expropriadas. Essas casas vão a leilão, esses leilões são feitos por pequenas imobiliárias locais, com um grau de violência impressionante, com ameaças de todos os tipos, não vou nomear, porque é fácil a gente entender, e as pessoas estão perdendo suas casas. Gente que mora lá há 40 anos, entendeu? Gente velhinho, velhinha, viuvinha, todo mundo doente, mãe solo. Aonde que está o caráter consolidado dessa periferia? Não está consolidado. Desconsolida, sabe assim um pouco o que a Vera chama de refugiados urbanos, né? As novas formas de nomadismo urbano? É isso, quer dizer, você acha que você está consolidado, inclusive porque você tem até a escritura do seu apartamento. Não, engano seu. Engano seu porque mais um limite será ultrapassado. Enfim, então... É um processo isso não estava posto. Nem em 2016, quando eu escrevi o texto sobre a privatização 2013, privatização das formas de cultura e de saúde. Depois, 2016, no livro sobre o lulismo, A Que Ponto Chegamos, não estava posto, não estava colocado. Isso está colocado há muito pouco tempo, a partir de 2019. E é também uma coisa que eu acho muito importante, porque... Como eu disse para vocês, eu continuo me reivindicando socióloga, que é a dimensão multiescalar, entendeu? De você conseguir entender o que é uma SPDA na realidade da dona Mariazinha lá que perdeu seu apartamento. E conseguir entender a dona Mariazinha no âmbito dessa transformação da gestão dos ativos da Prefeitura de São Paulo sob a égide de um processo de financiarização. E isso eu acho que é a sociologia que faz, não é a etnografia, é a sociologia que faz. E dessa sociologia eu não abro. Perfeito. Professor, eu acho que uma coisa que tem permeado muito a nossa conversa, eu acho que ficou bastante evidente nessa sua fala agora, é como esse aspecto de uma sociologia militante, um aspecto de pensar de forma crítica as transformações que estavam acontecendo no espaço urbano. Eu acho que dialoga muito, em certo sentido, com um artigo recente que você publicou, O Pensamento Crítico e Lutas Urbanas na América Latina, um olhar a partir do Brasil. Você faz essa reconstituição, né, do pensamento crítico sobre os estudos urbanos. E a gente queria saber um pouquinho, pensando toda essa história, essa contextualização, essas mudanças que têm acontecendo, quais são os desafios para se consolidar um pensamento crítico sobre o urbano no Brasil?
Ai, acho que só tem desafio quase. Não, acho que tem um desafio, tem vários desafios, né? Acho que, por exemplo, toda a questão da situação, por exemplo, vamos voltar para a discussão desenvolvimento e desenvolvimentismo. É uma discussão imensa, né? Você pega, por exemplo, parte considerável das políticas de Estado, das políticas e planos urbanos, eles têm uma natureza, vamos dizer, vinculada à dimensão de um desenvolvimento e de um desenvolvimentismo. Aí, por exemplo, se você pega o último plano diretor da cidade de São Paulo, gente, olha o que aconteceu. Olha o que é a Avenida. Olha, Pinheiros acabou, né? A Lapa está acabando. Paraíso acabou. Os bairros de classe média, que foram bairros de classe média, média baixa, desapareceram. Tem uma coisa muito impressionante que é o chamado complexo imobiliário financeiro, né? Não dá mais para você pensar desenvolvimento como a CEPAL pensou. Não vai acontecer. Né? Nós vamos fazer o quê? Industrializar o país? Ou reindustrializar? Não vamos. Então, assim, você tem toda uma reconfiguração do que é desenvolvimento e crescimento, por um lado, e eu acho que a gente tem que ajustar as nossas lentes criticamente para pensar isso de uma maneira muito apropriada e apurada, e você tem um conjunto de transformações no outro polo, né? No polo da pobreza. Você pega São Paulo 75, crescimento e pobreza. Bom, o crescimento mudou e a pobreza também mudou. Tem coisas que permanecem, tem elementos que permanecem, que são transversais? Tem. Estruturantes? Tem. Mas a gente precisa fazer um esforço para quase que coletivamente, porque tem que ser um esforço coletivo. A complexidade chegou a um tamanho, sabe assim, quer dizer, o que é produzir a Rebouças hoje? Quer dizer, o que é pensar esse eixo Berrini-Rebouças? O que é isso? Isso é pensar ativo financeiro, que, olha, é difícil para chuchu. É pensar o nível de vinculação entre o imobiliário e o financeiro. É pensar que lugar o imobiliário ocupa hoje nesses processos. E pensar como é que isso, em última instância, incide sobre as populações que estão sendo reconfiguradas, expulsas, continuam sendo expulsas. Então, qual era a justificativa do plano diretor? Uma coisa louca. A densificação nos eixos de transporte. Bom, não foi isso que aconteceu. Você tem uma densificação de construções. Pergunta, a periferia está desdensificada? Resposta, não. Nem um pouco, pelo contrário. Ela está super densificada. A periferia não veio para os eixos de transporte, isso não é verdade. Quem veio para os eixos de transporte foi o capital investido no mercado imobiliário. Burlando. E aí, assim, isso também é muito legal de você pensar, que a gente discute muitos ilegalismos aqui embaixo da pirâmide, né? Mas a ponta da pirâmide é inteiramente contaminada, inteiramente fluida em relação a essas fronteiras entre legal e ilegal. Como o caso Master nos mostra, a Operação Carbono Oculto nos mostrou, escancarou, né? Então está tudo, essa fronteira está toda assim, e isso é fundamental. Então, acho que o que é pensar crescimento, desenvolvimento econômico, o que é pensar essa multiescalaridade, né? E o que é pensar a reconfiguração das formas de ganhar a vida, da urgência da sobrevivência, porque ela está posta, ela não desapareceu. Então, uma última pesquisa que eu fiz sobre os entregadores plataformizados, gente, mudou completamente, sabe assim? E aí os juristas do trabalho, por exemplo, eles falam, não, isso é assalariamento. Tá, e aí você tem assalariamento do ponto de vista normativo e para você. Porque para eles não é. E pior, eles não querem. E terceiro, além deles não quererem, isso não significa que eles não querem direitos. Eles querem, o que eles não querem é a forma de subordinação clássica CLT, eles não querem. Resposta dos juristas, eles são alienados. Oi? Quem assim decretou? Quer dizer, quem decretou que isso é alienação? E aí, de fato, a defesa da etnografia é importante. Porque você precisa ouvir. E uma das coisas que eu ouvi
mas assim, exaustivamente em campo. Foi uma pesquisa grande, foram 300 entrevistas. E eu participei de campo todas as semanas da minha vida. Então, foi bem grande. Era isso, quer dizer, eu não aguento mais ser humilhado. Eu não aguento mais, eu não quero ser humilhado. Eu não quero a pessoalidade do patrão, eu não quero a pessoalidade do gerente me descontando, eu não quero o castigo de ter que comer só o pão sem hambúrguer. Eu não quero. Eu ouvi exaustivamente. Né? Então, quando se recusa a CLT, não são os direitos que estão sendo recusados apenas. É uma situação de despotismo nas relações de trabalho que é absolutamente formadora, por assim dizer, né? Que é absolutamente presente nas relações de trabalho, marcadas pela suposta formalidade que se recusa dessa maneira. Enfim, essa é uma das possibilidades de entender. Existem outras, a situação de vida, né, onde mora, todos os entregadores são periféricos, todos. Eles moram no cordão periférico. Onde são as entregas? Na Faria Lima. Bom, parece o Lúcio Kovarik discutindo espoliação urbana, né? Sei lá quantos anos, 50 anos depois. Isso permanece, mas as formas de trabalho, os horizontes do trabalho não são os mesmos. Não são. E sabe, acho que tem uma coisa de faz de conta, sabe? De faz de conta normativo e de faz de conta categorial. Que aí, a partir desse faz de conta, você chama essa montanha de gente de alienada, sei lá eu mais, né? Não, eles são alienados, eles não querem direitos, eles são individualistas, e você não consegue entender o que de fato está acontecendo. E tem uma montanha de coisa acontecendo. E aí, de fato, a pesquisa e a dimensão etnográfica, com tudo que ela traz de densidade, eu acho que é muito importante. Muito importante. Por isso que eu acho que tem que fazer essa multiescalaridade, multissituação o tempo todo, o que é um enorme desafio, né? Então, acho que a gente tem que esse desafio é um desafio de pesquisa, é um desafio que, para mim, continua sendo um desafio que tem a ver com certos compromissos de pesquisa, claro, né? Então, sei lá, não tem como, gente, a gente encontra coisas em campo que não dá para não denunciar. Mesmo que eu não queira ser, não, vamos assumir uma posição. Não adianta. O que eu assisti sábado em Cidade Tiradentes, essa assembleia de moradores perdendo suas casas, é absolutamente revoltante. Não tem outra palavra, entendeu? E aí é duro. Olha, eu estou com 75 anos. Eu chorei ouvindo os relatos daquelas pessoas. As pessoas diziam, ou eu como, ou eu pago prestação. E agora? Como é que vocês podem me ajudar? E aí a gente diz, a gente não pode te ajudar. A gente está aqui fazendo pesquisa. O máximo que a gente pode é entender para propor algum caminho de mobilização e de luta. Mas te ajudar nisso a gente não pode. Eu estava com a Defensoria Pública, que estava lá dizendo, a gente também não pode ajudar. Então, assim, não denunciar isso, para mim, é impossível. A gestão dos ativos financeiros da Prefeitura de São Paulo leva a isso, entendeu? É isso. Tem a ver com o mercado financeiro, mas tem a ver com a tiazinha que perdeu o apartamento dela. Então, assim, eu sei que é muito complicado, é muito geracional esse compromisso militante, né? Enfim, tem a ver com essa trajetória que começa na ditadura militar. Mas, de certo modo, não tem como não tá presente na sua própria pesquisa, eu acho. E, sobretudo, não tem como não tomar partido nesse caso. É injusto. Professora, inclusive, seguindo um pouco isso que você estava falando agora, né, desses casos etnográficos que você está citando recentes, atualmente você integra, né, o Observatório de Remoções na FAU, na Faculdade de Arquitetura aqui na USP, junto com a Raquel Ronick, que você tinha comentado anteriormente, inclusive.
Você pode falar um pouco mais para a gente como que é a sua atuação nesse projeto e falar um pouco mais sobre como isso impacta as suas pesquisas que você faz hoje? Então, eu sempre tive um vínculo muito grande com a Raquel, né? A gente deu aula junto, na mesma classe, no mesmo curso. E na PUC de Campinas, imagina vocês. Quando eu fui fazer concurso em São Carlos, ela falou para mim, isso é uma loucura o que você vai fazer. Ela também foi chamada para fazer o curso e não foi, porque ela tinha mais sensatez do que eu na época, mas enfim. Então a gente tem uma história, né, de contato, de vínculo e tal. E quando apareceu esse projeto, com a Vera, inclusive, como pesquisadora principal, né, são as duas pesquisadoras que coordenam o projeto, eu falei, não, Raquel, eu quero fazer parte, vamos lá, ela me chamou e eu topei imediatamente. É claro que eu não tenho, nem posso ter a mesma dedicação que um pesquisador principal, que tem, sei lá, 20, 30 horas. Então, eu tenho um certo limite, que é participar de um grupo, o projeto tem vários grupos, né? Eu comecei naquele grupo de campo experimental, mas agora eu estou no endividamento. Exatamente porque o pessoal do endividamento não sabia fazer etnografia. Então, eles começaram a participar das reuniões, eles não fazem muita ideia de como é que e agora, como é que a gente faz, porque é defensor público, advogado, arquiteto, eles não sabem fazer etnografia. Eles precisaram de uma ajuda, sabe? Inclusive para negociar a entrada em campo, para deixar claro que é pesquisa, entendeu? Que a gente está lá como pesquisador, não como alguém que vai resolver um problema. A gente até pode ajudar a resolver, mas não naquele momento, não fazendo pesquisa. Então eu fui para esse grupo, porque eu acho que eu posso ajudar mais e porque me interessa muito essa coisa da hegemonia, de uma certa hegemonia do capital financeiro na gestão e no governo da cidade, sabe? No governo do que a gente pode identificar como ativos da cidade, ativos da gestão municipal. Isso me interessa muito. Por que isso me interessa muito? Porque um dos temas que nunca me abandonou, desde o Chico de Oliveira, e acho que é um tema dele, da Maria Célia, de certo modo, mas dele principalmente, é o tema da privatização, que foi o que eu estudei no meu doutorado. Foi isso que eu estudei no meu doutorado. Foi a privatização, o desmonte e a privatização da PQU, da Petroquímica União, né? E hoje isso ganha uma escala, assim, né, que não sei se alguém teve a oportunidade de ver que a feira de inovação será no Pacaembu privatizado. Vale a pena dar uma olhada no Pacaembu privatizado. Você sabe o que vai ter lá, além dos shows e das feiras? Um único hotel 6 estrelas do país, não é legal? Acredite. Acredite. Os caras destruíram um patrimônio. Pacaembu era patrimônio histórico, inclusive, né? Porque tem toda uma questão de aproveitar a encosta do morro para fazer arquibancada. Então, ele foi patrimonializado, não adiantou nada ser patrimonializado. Foi privatizado e é isso, né? Está sendo ocupado desse jeito. Impressionante, é impressionante. E não só, né? São todos os parques, todos os cemitérios, isso do ponto de vista do equipamento urbano, dos equipamentos urbanos, Sabesp, serviços urbanos. Depois você tem a privatização da regularização fundiária, que é inacreditável, são empresas privadas fazendo a regularização fundiária, fazendo os caras pagarem aquilo que já é deles, porque é uso capião, eles têm que pagar, eles passam a ter que pagar. Depois você tem a privatização dos ativos e da gestão dos ativos com perda de apartamentos, não só da Coab e da CDHU, do Minha Casa Minha Vida também, né? O maior conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida de São Paulo, que é o Espanha. 10% dos apartamentos já passaram por alienação fiduciária por dívida condominial e ninguém sabe, né? Então, esse eu acho um grande tema. Não assim o processo de privatização, mas a capilaridade disso, sabe? Para além dos equipamentos, o que acontece com a vida das pessoas diante desses processos, da mercadorização, da privatização. Então, é um tema que mexe comigo. Tem vários orientandos meus. Tem uma orientanda minha que estudou o Pacaembu, que agora está estudando a privatização
dos equipamentos esportivos e parques. E, gente, é incrível, porque quem é que financia isso, a privatização? O Estado. É o Estado, é fundo público que financia a privatização. E isso é uma outra dicotomia que os estudos urbanos estão demorando muito a superar. Estado-mercado. Que não é assim, né? Tem muito Estado no mercado e tem muito mercado no Estado, sabe? Não é dicotômico, não é pêndulo, não é. É crime e instituição. Não é dicotômico. Não é. Então, acho que são vários binarismos e várias dimensões que a gente precisa botar sob a lente crítica. Eu acho que a gente só supera isso indo para campo, fazendo muita pesquisa, entendendo quais são as transformações que estão acontecendo lá, com interlocutores que nos ajudem a entender modulações, né, guinadas, assim, quase que topológicas desse território, e, sobretudo, entender o que é categoria, né? Não dá para pensar só a partir das categorias, gente. As categorias são zonas, elas têm limites fluidos, elas são áreas de pensamento, elas não são cartesianamente, recortes cartesianos do real, assim. Não são. Até seria ótimo se fosse, mas não mas não é, né? E isso exige da gente um esforço de pesquisa e de reflexão e de crítica, e a meu juízo tem um déficit de um certo pensar coletivo, sabe? Acho que a gente precisaria pensar muito mais coletivamente do que a gente pensa. Então, toda vez que eu vou para um evento com gente com quem eu trabalho menos, que eu encontro menos, por exemplo, o pessoal do Rio, mas que eu encontro pelo menos 2 vezes por ano, eu saio muito enriquecida, porque isso me coloca novas questões. Bom, excelente. Já indo para a nossa última questão, mas está sendo uma aula incrível, mais sobre sociologia urbana, mas também a importância da etnografia, né? Enquanto ir a campo é fundamental. Também a lente, e como uma lente analítica na sociologia ajuda a perceber as múltiplas escalas que a vida social se dá. Essa é uma parte que a gente está vendo bastante, né, Matheus, no mestrado, aí também com a Bianca, orientando a gente. Bom, agora, para finalizar, grande parte... A Bianca tem uma etnografia sobre o Templo de Salomão. Incrível, sim. Nossa Senhora, aquilo eu acho um impacto total. Aquilo é maravilhoso. É maravilhoso. A gente leu o artigo, né? Aquilo é maravilhoso. Dela com a Natália. Ela com a Natália, É inacreditável. É maravilhoso. A Bianca Não, etnografia. É isso. Sim. É ela. Bom, agora partindo para a nossa última pergunta. Grande parte dos nossos ouvintes são estudantes e jovens pesquisadores que ainda estão no processo de formação na universidade. Então, olhando para sua trajetória e tudo que você colocou aqui na mesa, para sua experiência, que conselhos você daria hoje para quem está trilhando o caminho da pesquisa, especialmente dentro dos estudos urbanos? Olha, acho que tem um esforço de leitura que é fundamental. Quer ver um autor, eu não falei dele até agora, mas eu vou falar agora, que eu acho, para mim foi fundamental, Simmel. Foi muito importante ler. Eu li a primeira vez que eu li de verdade, né? Porque a gente lê, né? Quando a gente faz graduação, sei lá, a Metrópole, a Vida Mental, fala, que é isso? O que esse cara não sabe absolutamente nada, mas diz que leu. Tá legal. E aí um dia você fala, não, vamos entender, vamos ver o que é isso aqui. Eu li com o Leopoldo Simmel, porque o Leopoldo e eu fizemos tese no mesmo momento. Ele sob orientação do Bruni, que já partiu também, que era um professor maravilhoso, muito querido, e eu com a Maria Célia. E tinha um grupo de leitura de Simmel e de Nietzsche, que era o Bruni, o Leopoldo, eu e a Maria Célia. Pode parecer inacreditável, mas eu estava fazendo doutorado. Isso não tem nada a ver com isso. E tem tudo a ver, porque é uma série de questões que nascem dessa interlocução com o Bruni, com o Leopoldo, com a Maria Célia, e que estão lá, embora eu não cite nenhum, acho que eu não cito nenhuma vez, nem o Simmel, nem o Nietzsche, mas as perguntas estavam lá. Então, por exemplo, eu acho que tem uma coisa muito interessante da crítica à modernidade nesses autores que foi importante para mim. Foi importante para mim. Né? Eu que vinha de uma tradição marxista bem, né, militante, é importante você ter um outro
olhar, né, sobre um conjunto de questões. Por exemplo, a questão da tragédia da cultura, da filosofia do dinheiro, da autonomização do dinheiro. O Gabriel explora isso muito bem no Valor dos Pobres, no Dinheiro dos Pobres, né? O que é o dinheiro dos pobres? Isso é fundamental, né? Tem que estudar, né? Eu acho que tem que estudar. E que é um esforço, às vezes, muito difícil, né? Um texto clássico, você tem que ler muitas vezes. Não resolveu lá, você leu uma vez e falou, não resolveu, não é informação, é formação, é reflexão, você tem que voltar. A outra coisa é o diálogo teoria e empiria, que não é nunca aplicação, a teoria não se aplica, não é isso, e empiria também não se explica por si só. Você tem dimensões, você tem quase que camadas de realidade e de processos que você precisa, de certo modo, amadurecer, se deixar contaminar pelo que você está vendo. Acho que tem uma entrega para o trabalho etnográfico que é muito importante. Que deixa, não que não seja penoso, claro que é, né, gente? Cidade Tiradentes é a 2 horas da minha casa. Então, eu falei para um amigo meu semana passada, ele falou, você não quer tomar um café sábado? Eu falei, não posso, vou para a cidade de Tiradentes. Ele falou, já fizeram uma estátua para você lá? Não, nem preciso. Mas desde que eu te conheço, você vai para a cidade? Eu falei, eu sei. Porque uma coisa puxa a outra, e puxa a outra, e puxa a outra. E aí, claro que, por exemplo, eu entrei na Zona Sul, em alguns campos da Zona Sul, com orientandos meus. Mas quando eu tive a oportunidade de voltar para a Zona Leste, eu voltei. Por quê? Porque eu queria muito poder fazer uma história política de Cidade Tiradentes. Eu não vou conseguir fazer, porque eu só conseguiria fazer coletivamente. Então, se eu tivesse a mesma equipe de pesquisa que fez a pesquisa nos anos 90, 2000, hoje eu conseguiria fazer. Mas é evidente que essa equipe de pesquisa se desfez inteiramente, né? Então, muito difícil refazer, mas seria muito importante fazer uma história política de pedaços da periferia. Muito importante. Então, assim, estudar, acho que se deixar contaminar, se deixar afetar pelo campo e depois sair do campo. Porque você tem que sair para poder pensar sobre ele. Que é um outro esforço muito grande, né? Muito difícil, demora muito. Demora para entrar e demora para sair, né? Isso faz parte, por assim dizer, do trabalho etnográfico, do trabalho sociológico, permeado pela pesquisa etnográfica. Mas isso é muito incompatível com os tempos da produção acadêmica nos dias que correm, né? Isso é incompatível com exigências CAPES, CNPq, Lattes, Sucupira. Mas isso ainda é fundamental para nós. Então, poder revisitar, sair do campo e poder revisitar, poder voltar, refletir sobre a sua própria produção, eu acho que é muito importante. E poder dialogar, né? Vocês têm um grupo. Um grupo é um tesouro, gente. É verdade. Ter com quem conversar sobre o que a gente pensa e escreve é um tesouro. Cada vez mais raro, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido para entender a realidade. Não para publicar artigo para CAPES, mas para cumprir o nosso ofício, que é de ser sociólogo nesse mundo. Enfim, ser um cientista social nesse mundo. Acho que era isso, né? Nossa, muito lindo. Assim, eu acho que enche os nossos corações, não só daqui da bancada, mas também quem está ouvindo, de ouvir o que é esse ofício, né? O que é ser sociólogo. Eu acho que isso é muito incrível, tá? Bom, pessoal, muito obrigada por ouvir. Quero agradecer imensamente pela participação de vocês Urbanidades na conversa, é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook. Muito obrigado, professora. Foi incrível. Tenho certeza que os ouvintes também vão adorar e vai ser enriquecedor, assim como foi para todos nós aqui. Tomara. Perfeito. Um agradecimento final à audiência por ficar até aqui em mais um episódio do Urbanidades. Até a próxima.